Esther, capítulo 5, a partir do versículo de número 14. Amém? Glória a Deus. Diz assim: Então lhe disseram Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã diga ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E este conselho pareceu bem a Amã, que mandou fazer a forca. Senhor, esta palavra seja, ó Deus, uma ferramenta de fé, para que nós possamos viver uma vida vitoriosa em Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero trazer nessa noite à luz a maneira como o inferno funciona, no que diz respeito à implantação do seu sistema sujo, imoral, corrupto, cruel, e da maneira com que Satanás se apodera de homens, para fazer dar certo os seus planos sujos de destruição, aniquilamento, desmoralização e morte de um indivíduo, e por consequência, a morte de todo um povo, de tudo aquilo que rodeia esse indivíduo, a morte de tudo aquilo que pertence a este indivíduo. E eu quero então que você preste muita atenção, porque essa estratégia é usada por Satanás há alguns milhares de anos, e nós muitas vezes não nos damos conta de como essa estratégia, ela é real e ela é contemporânea. Ela funcionou lá e ela funciona ainda até hoje. Querido, eu quero colocar um tema nessa mensagem. E se eu puder colocar um tema nessa mensagem, o tema é: na forca preparada para mim, morrem os meus inimigos. Diga isso comigo: na forca preparada para mim, vão morrer os meus inimigos, em nome de Jesus. Amém? Eu quero mostrar para você, dentro desses próximos versículos que nós vamos ler, o modus operandi do inferno. 3 passos que o inferno usa para levantar pessoas para a nossa destruição, para a tentativa da destruição dos servos de Deus. Ele tem uma sequência, ele usa uma sequência. Eu quero usar o livro de Esther para trazer para nós o entendimento de como isso tudo funciona. Eu quero então que você continue no livro de Esther, mas que abra comigo agora, no capítulo 1, no versículo 4. Evangelho de Esther, capítulo 1, versículo 4. Evangelho de Esther, Evangelho, por que não? O Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. E tem boa notícia no Novo Testamento e tem boa notícia no Velho Testamento. Então nós vamos ler o Evangelho, a boa notícia que para nós está escrita no livro de Esther, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. Vá comigo agora para Esther, capítulo 3, versículo de número 1, que diz: depois destas coisas o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata Agagita, e o exaltou, e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. Vá comigo agora para versículo 2 de Esther capítulo 3, que diz: e todos os servos do rei estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante a Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Queridos, 3 passos que Satanás ele usa para que o sistema dele funcione. Primeiro, deixa eu te dizer uma coisa: o sistema de Satanás não funciona se ele não tiver ajuda. Entenda, Deus funciona sem a ajuda de ninguém. A Bíblia diz que tudo que foi feito por ele. E tudo que ainda existe, existe porque ele quer que exista, porque ele sustenta. Ele criou os astros, ele criou os planetas, ele criou a terra, ele criou tudo, e a Bíblia diz que tudo se sustenta pela força do poder dele. Então ele sustenta qualquer coisa. Satanás não é assim. Satanás precisa de um sistema. O sistema de Satanás precisa de pessoas. Pessoas fazem com que o sistema de Satanás funcione. Diga, pessoas. Muitas vezes, pessoas de Deus
acabam sendo usadas pelo sistema de Satanás, porque Satanás precisa de pessoas. Deu para entender, queridos? Satanás precisa de pessoas. Eu conheço muitas pessoas que são usadas pelo diabo achando que estão sendo usadas por Deus. E infelizmente essas pessoas acabam cometendo-se coisas, fazendo coisas que são do sistema do inferno, achando que são pessoas que estão sendo usadas ou que estão agradando a Deus. Primeiro lugar, ali no versículo 4 de Esther, o sistema de Satanás mostra sua riqueza e o seu poder. O rei ali, o que ele faz, o rei Assuero, no começo do livro de Esther, nos mostra a história de que o rei Assuero fez uma festa de 180 dias. Irmãos, 6 meses de festa para mostrar o tamanho do seu reino, para mostrar o tamanho do seu poder. 6 meses em que a cidade parou, 6 meses em que o reino não trabalhou, 6 meses em que o rei, ele cuidou de tudo e de todos, só com a força da sua grandiosidade humana, com a força daquilo que ele havia arrecadado de dinheiro, com a força que ele havia arrecadado de ouro e prata, na conquista dos reinos que ele havia conquistado até então. Então ele convoca uma festa com todas as cidades, com todos os países que então agora estavam debaixo da sua tutela, debaixo do seu poderio, e ele durante 6 meses recebe esses reinos com grandes banquetes e com grandes festas. Satanás, a primeira coisa que ele faz para amealhar pessoas para o seu sistema é mostrar a riqueza que elas podem ter se elas o servirem. No segundo versículo que nós lemos, capítulo 3, versículo 1, Satanás, depois de mostrar ali toda a sua riqueza, ele agora precisa fazer com que homens entrem na conversa dele e sejam agora usados pelo sistema. Então o que acontece? Ele desenvolve uma hierarquia, uma linha de poder, uma linha de comando. Foi o que ele fez ali, quando o rei Assuero pega Amã, e ele coloca Amã sobre todos os príncipes, sobre tudo aquilo, todas as pessoas mais importantes. Amã era mais importante ali do que todas aquelas pessoas. Ele desenvolve então hierarquia. Satanás começa a dar algum tipo de poder para as pessoas. Poder que ele dá muitas vezes é um poder político. Poder que ele dá muitas vezes é um poder de persuasão. O poder que ele dá muitas vezes é um poder de levar palavras para pessoas que vão fazer com que pessoas estejam debaixo de uma autoridade satânica, por conta dessa hierarquia que ele monta. E em terceiro lugar, ali no capítulo 3, versículo 2, ele dá poder, como eu estava falando, a essa hierarquia. Esse é o sistema no mundo em que vivemos hoje. Nós vivemos esse sistema no mundo hoje, onde homens corruptíveis têm grande poder sobre outros homens. O presidente da república tem poder sobre senadores, que tem poder sobre deputados, que tem poder sobre governadores, que tem poder sobre prefeitos, que tem poder sobre vereadores, que tem poder sobre funcionários públicos, que tem poder sobre cidadãos comuns. Há uma linha hierárquica no sistema que nós vivemos, e essa linha hierárquica do sistema que nós vivemos, ela é amplamente usada por Satanás. Por quê? A palavra do Senhor diz que o mundo descansa no sistema do maligno. O mundo jaz no maligno. O mundo está descansando no sistema de Satanás. Amém, queridos? Está dando para entender até aqui? Muito bem. Quando esse sistema se consolida, ele dá poder quase ilimitado para os homens. Homens esses usados por Satanás, para que eles possam operar o quê? Para que eles possam operar a obra do diabo nesta terra. Nos altos escalões de governo mundial, eu posso dizer para você sem medo de errar, que 90% daqueles que estão no alto escalão do governo mundial são satanistas. São homens usados por Satanás, porque se não fossem nós não teríamos tantas guerras, nós não teríamos tanta má distribuição de renda, nós não teríamos ricos se sobrepondo sobre pobres a ponto de levar pessoas à miséria por conta de ganância. Então nós estamos debaixo de um sistema mundano terrível, que dá poder quase ilimitado para homens governarem sobre
a outros homens nesta terra. Esther capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, nós vamos ler a partir do versículo 2, que nós já lemos o 1 e o 2. Versículo 3 então diz assim: Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: Por que transgride o mandado do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhes eles isto, dia após dia, e não lhes dando ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha dado declaração de que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Irmãos, quando esse poder ilimitado é dado a homens comuns, quando esse poder quase ilimitado começa a entrar em ação, preste atenção nisso, que isso é muito sério. Ele distribui aos homens, esse poder distribui aos homens alguns sentimentos que fazem com que esses homens se coloquem a serviço do diabo, com que esses homens coloquem em prática os planos sujos de Satanás. E os sentimentos estão descritos aqui. Nós já lemos do capítulo 5 alguns versículos, mas nós vamos ler o versículos 10 e 11 aqui, que diz assim: Amã, porém, se refreou e foi para a sua casa, enviou e mandou amigos, e Zeres, a sua mulher, e contou-lhes que Amã, a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos, em tudo o que tinha o rei engrandecido, e como tinha exaltado sobre si os príncipes dos servos do rei. Irmão, o primeiro sentimento que Satanás coloca na vida dos homens que têm esse poder quase ilimitado: a arrogância. Amã volta para casa todo feliz e satisfeito porque Esther havia convidado ele para o banquete. Ele não tinha a menor ideia do que aconteceria naquele banquete, mas a arrogância dele fez ele achar que ele estaria agradando ao rei de sobremaneira, e agradando Esther sobremaneira. Então ele vai para sua casa e ele começa então ali a contar a vitória. Ele começa ali a contar as glórias dele, ele começa ali a dizer de como o rei o engrandece, de como a rainha o engrandece, de como ele tem coisas, de como ele comanda, de como ele faz, de como ele acontece. Irmãos, a arrogância toma esse homem, a ponto dele se achar o maior homem da face da terra. Eu acredito até que Amã aqui se achava maior do que o próprio rei Assuero. Amã, nesse momento, ele se achava maior até que o próprio rei. Qualquer semelhança com Satanás é mera coincidência. Afinal, Satanás, eu acredito que o primeiro sentimento que entrou no coração dele foi o sentimento de arrogância. Eu quero subir acima das estrelas de Deus, me assentar no trono de Deus, subir em cima das estrelas dele. Eu quero pisar nos anjos. Eu sou maior do que Deus. Eu quero ser maior do que Deus. Eu vou pisar em cima de tudo que ele já fez. Arrogância, primeiro sentimento que invade o coração de um homem que está dentro do sistema deste mundo. Esther capítulo 3, versículo 2: Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Segundo sentimento, meu querido, que esses homens que são usados por Satanás, eles adquirem, é o sentimento de domínio. Vem o sentimento de arrogância, logo em seguida do sentimento de arrogância, vem o sentimento de domínio. Ele começa a achar que ele é dominador, mas não dominador sobre coisas. Deus nos colocou numa situação de dominar sobre situações, sobre coisas, sobre animais, sobre a terra, sobre o fruto da terra, mas Ele não nos deu, em momento nenhum na palavra de Deus, Deus não nos deu nenhum tipo de autorização para dominar sobre pessoas. Nós não dominamos sobre pessoas. Nós não podemos dominar sobre pessoas. Nós não temos o direito de fazer isto. Entenda, irmão? Não temos o direito de dominar sobre pessoas. E o homem, segundo o sistema deste mundo, ele é arrogante, logo em seguida, ele tem a sensação de domínio, de que ele pode dominar a qualquer pessoa. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante desse domínio. Mardoqueu tinha uma postura: só me dobro diante do sistema divino e não diante do sistema satânico, não diante do sistema de homens. A postura de Mardoqueu criou para ele alguns problemas,
criou para ele algumas situações, aquela postura do tipo, eu sou crente, isto eu não faço. Aquela postura de em todo lugar que você entrar, você ser conhecido como um servo de Deus, como um cristão. Isso vai gerar contra a tua vida uma série de problemas, que se você não os vive, se você não está vivendo, alguma coisa de errado está acontecendo. Porque a postura cristã, ela acarreta consequências que para nós muitas vezes são consequências, a nosso ver, consequências desgostosas, que são a perseguição, a injúria, o levantamento de falsos testemunhos. Todo o crente, se ainda não passou por isso, vai passar, e se não passar, nunca foi crente na sua vida. Ouça o que eu estou dizendo, porque eu estou dizendo isso, não pelo conhecimento humano, mas pelo conhecimento que a palavra do Senhor me traz. O apóstolo Paulo, por várias vezes, ele falou sobre sofrimento, e em uma dessas vezes ele falou assim, alegre-se no sofrimento que você passa. Nós temos que ter até alegria no sofrimento e nas perseguições, por amor a Jesus Cristo. Esté capítulo 3, no verso de número 5, diz assim, vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Amado, o terceiro sentimento que Satanás coloca no coração desses homens que são guiados pelo sistema satânico, o terceiro sentimento é o sentimento de ódio. Quando Mardoqueu não se prostrou, quando Mardoqueu não se curvou diante da ordem de um rei humano, diante da ordem do sistema desse mundo, quando Mardoqueu resolveu se comprometer com a verdade da palavra de Deus, se comprometer com aquilo que Deus havia mandado ele fazer, que era, mantenha-se em pé, só se curvará ao Senhor teu Deus, só a Ele adorarás, só a Ele prestarás culto. Quando Mardoqueu resolveu se comprometer com Deus, o homem usado pelas estratégias do inferno se encheu de ódio. Irmãos, o ódio contra as nossas vidas é algo corriqueiro neste mundo. Pessoas nos odeiam, e pessoas que até ontem diziam que te amam, você pode acreditar, são essas pessoas que vão passar a te odiar, se elas não tomarem cuidado e se elas não se cuidarem, não saírem desse sistema mundano, desse sistema satânico, se elas não vigiarem. A palavra do Senhor diz, você que está em pé, vigie para que não caia, porque qualquer um pode cair nessa armadilha de Satanás, irmãos. Tem que estar muito vigilante, se não estiver muito vigilante, cai nessa armadilha de Satanás. Primeiro sentimento, então, arrogância. Segundo sentimento, então, domínio. Terceiro sentimento, então, ódio. Esther capítulo 3, versículo 6, e nós vamos ler, depois você leia na sua casa até o versículo 11, nós vamos ler aqui um pouquinho. Diz assim, porém teve como pouco nos seus propósitos o pôr as mãos só em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado de que povo era Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero. O quarto sentimento que o sistema coloca nesses homens é o sentimento de ter poder de destruição através do sistema. Legisla com poder de destruição através do sistema, ou usa poder de destruição do sistema que já está montado. Isso é muito sério. As calúnias são levantadas, sabe para quê? Para se fazer uso do sistema que já existe, para destruição de pessoas sérias, para destruição de crentes verdadeiros, para destruição daqueles que são comprometidos com a obra do Senhor. Arrogância, domínio, ódio, poder de destruição através do sistema. Queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês: Satanás, ele não muda, nele não tem sombra de variação. É verdade, nele não tem sombra de variação. Não, pastor, mas isso está escrito a respeito de Deus. Mas, irmão, Satanás também não muda, também não varia. Ele usa sempre os mesmos métodos. Quando a palavra do Senhor diz que Deus não muda e nele não há sombra de variação, é para mostrar a força do caráter de Deus. Mas quando eu digo que Satanás também não muda e nele não há sombra de variação, é para mostrar a fraqueza dele desde o princípio até agora.
Se Deus tem força de caráter, Satanás continua sem caráter nenhum e usando das mesmas artimanhas para tentativa de destruição do povo de Deus. Eu posso citar vários e vários exemplos. Vou citar um exemplo de 1939. De 39 a 45, quem foi que dominou a terra? Hitler. Hitler completamente dominado pelo sistema do mundo. O que brotou no coração dele? Arrogância. Primeiro sentimento do coração de Hitler, arrogância. Por quê? Nós somos arianos, nós somos raça pura. Segundo sentimento de Hitler, domínio. Vamos dominar todo o mundo. Terceiro, ódio. Vamos matar todos os judeus e os cristãos. Quarto, poder de destruição através do sistema. Ele tinha um sistema bélico mais poderoso do que outros países, e ele então pegou esse sistema bélico de guerra e começou a ir atrás dessas outras pessoas e matar um monte de gente. Está dando para entender, irmão? O sistema, está dando para entender, para encaixar o sistema? Se nós pesquisarmos a história, nós vamos ver que aconteceu isso em várias épocas. Em muitas épocas diferentes, em várias nações, desde a época do começo de tudo, o homem tem tentado se sobrepor a outro homem e destruir outro homem. Quando nós começamos a estudar a respeito de tudo isso, e perceber o quanto real é o domínio de homens endemoniados, de homens influenciados pelo sistema satânico em todos os níveis da sociedade, principalmente do poder público, do poder comando de governo, nós começamos a pensar que nós somos muito frágeis e muito desprotegidos. A sensação que nós temos é que nós não vamos conseguir. A sensação que nós temos é de que nós já fomos vencidos. A sensação que nós temos é de que nada vai mudar. E nós vamos ter que viver nessa situação até que Jesus Cristo volte. Mas a partir de agora, eu quero mostrar também que apesar do peso desse sistema, quero mostrar que nós temos um Deus que nos ama, nos protege e nos livra de todo o intento maldito de Satanás e daqueles que são usados por ele. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 10 e versículo 11, dizem assim: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Querido, o sistema levantou contra o povo de Deus, através de um homem endemoniado, através do ódio de um homem endemoniado, encarcomido pelo sistema que havia dado a ele poder de destruição. Com isso, ele articula, planeja, executa um plano, consegue uma vingança por causa de um homem, ele consegue a vingança sobre todo o povo. Mas Mardoqueu também tinha armas e estratégias que aquele sistema não poderia vencer jamais. Armas espirituais. Esther capítulo 4, no versículo de número 1 diz assim: quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco e cinza e saiu pelo meio da cidade e orou, clamou com grande e amargo clamor. Mardoqueu tinha armas espirituais para lutar. Mardoqueu conhecia o sistema, Mardoqueu sabia do que Satanás era capaz, mas Mardoqueu também sabia do que Deus havia proposto para aqueles que definitivamente tinham uma postura de seguir e de servir a Deus de uma maneira total, não de uma maneira qualquer ou geral, mas de uma maneira total, como Mardoqueu fez. Além disso, irmãos, te digo que o que fizemos de bom no passado, Deus usa como justiça nestes momentos de dificuldade extrema. Por que você diz isso, pastor? Nós vamos ler Esther, capítulo 6, versículo 1, que diz assim: naquela mesma noite, na noite em que Mardoqueu orou, na noite em que Mardoqueu rasgou as vestes, na noite em que Mardoqueu, ele clamou diante de Deus, diz aqui em Esther 6:1, naquela mesma noite fugiu o sono do rei,
Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais eram lidas diante do rei. Irmãos, nesse momento, o rei perde o sono. Deus faz com que o rei perca o sono. E quando o rei perde o sono, ele vai atrás então de um livro, o livro das coisas que estão acontecendo. Nós conhecemos isso hoje como diário. E o rei pede para os seus servos: peguem lá o diário desses últimos anos, eu quero ver o que tem acontecido. Eu quero ver de que maneira o reino tem se comportado, eu quero relatórios. E o rei então descobre que, alguns anos antes, aproximadamente 6 anos antes, toda essa história ela se dá em aproximadamente 12 anos, querido. 12 anos, 11 ou 12 anos, toda essa história. Mas, há 5 anos antes deste momento, o rei foi livrado por Mardoqueu, porque Mardoqueu, ele ouviu um boato, um cochicho entre 2 pessoas que queriam matar o rei. E ele então corre até o rei e fala: olha, fulano e fulano querem te matar. Avisem o rei que fulano e fulano querem matá-lo. Por favor, alguém faça alguma coisa. E avisaram o rei Assuero e disseram: Mardoqueu mandou fazer isso. E naquela noite que o rei perdeu o sono, aconteceu justamente que os servos do rei leram essa história para ele. E o rei pergunta: o que foi feito para esse tal Mardoqueu? O que foi feito por ele ter salvado a minha vida? E os servos dele disseram: nada foi feito. É por isso que eu te digo que as coisas que nós fazemos no passado, elas vão remontando no céu de alguma maneira, elas vão sendo depositadas lá na conta de alguma forma, e nos momentos de dificuldade, estas coisas acabam sendo usadas como uma colheita de uma semeadura já feita. Deus então, como colheita para Mardoqueu, tira o sono do rei. O rei ouve a respeito de Mardoqueu, que Mardoqueu havia feito um bem, e o rei então: o que foi feito para esse tal de Mardoqueu? Deixa eu te falar. No dia que foi construída a forca, no dia que Amã construiu a forca, aconteceu tudo isso. 5 anos o ódio de Amã foi sendo alimentado contra Mardoqueu. 5 anos Amã ficou pensando em de que maneira ele poderia prejudicar Mardoqueu e o seu povo. 5 anos ele ficou se alimentando do sistema e alimentando o sistema para poder de alguma maneira prejudicar Mardoqueu e o seu povo. E no dia que ele arma a forca para prejudicar Mardoqueu, para destruir Mardoqueu, Deus tira o sono do rei. Mardoqueu ora e Deus tira o sono do rei. E aí então, nós vamos ver aqui no capítulo 8 de Esther, capítulo 6 de Esther, versículo 10, que fala: então disse o rei a Amã: apressa-te e toma a veste e o cavalo como disseste, faça assim para com o judeu Mardoqueu que está assentado na porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. O que é isso, pastor? Vou te contar a história. Amã, cheio de arrogância, Amã chega de manhã, depois daquela noite mal dormida do rei, e que o rei descobre que Mardoqueu havia feito o bem para ele. O rei não sabia de que maneira agradecer a Mardoqueu. Quando entra Amã, todo cheio de arrogância, justamente para falar para o rei: rei, me concede poder enforcar Mardoqueu em uma forca que eu fiz lá no quintal da minha casa, 25 metros de altura, para que todos soubessem verdadeiramente que Amã havia vencido Mardoqueu, que naquele momento Mardoqueu se curvaria diante do poder de Amã. E quando chega ali aquele momento, quando daquele momento Amã entra para falar com o rei e pedir para o rei a cabeça de Mardoqueu, o rei fala para Amã: Amã, o que você faria para uma pessoa que salvou a tua vida, uma pessoa que você quer honrar muito? E Amã começa a falar: pega o cavalo. E Amã, com arrogância, não é? A arrogância dele, ele diz assim: quem é que o rei pode querer honrar mais do que eu? E aí então ele começou a falar como se ele fosse ser honrado naquela manhã. Ele até esqueceu de pedir a cabeça de Mardoqueu, tamanha arrogância, achando que era ele quem ia ser honrado. Eu acho que ele pensou: eu posso deixar para matar o Mardoqueu amanhã, depois de toda a honra que o rei vai me dar? E então ele começa a falar: rei, eu acho que o senhor tem que pegar o cavalo que o senhor costuma sair por aí.
que representava o poder. Eu acho que o senhor precisa pegar as suas vestes reais e colocar sobre essa pessoa, o que significa autoridade. Eu acho que o senhor precisa pegar a pessoa de maior poder no seu reino, sair puxando o cavalo e dizendo: é assim que o rei faz quando ele quer honrar alguém. O rei, então, nesse versículo 10, fala: Amã, então tá, faz tudo isso que você disse com Mardoqueu, porque ele uma vez salvou a minha vida. Irmãos, eu queria voltar no tempo, eu queria que fosse verdade aquela coisa de viajar no tempo, para voltar lá atrás, para ver as coisas. Eu queria ver a cara de Amã, eu queria ver a cara de Amã, quando o rei falou: pega o Mardoqueu e faz isso com ele. Alguém aqui já viu a cara de insatisfação, quando uma pessoa que te odeia é obrigada a te pedir desculpa e te honrar? Pois eu imagino que foi assim com Amã. E Amã desenchavido, ele foi então, pegou o cavalo e fez tudo quanto o rei havia mandado. Irmãos, Deus tira o sono do rei por nossa causa. Segunda coisa, Deus nos honra. Terceira coisa, Deus usa pessoas para nos abençoar e nos honrar. Amã fica revoltado. Nós não podemos esquecer que ainda há um banquete. Nós não podemos esquecer que a história diz que Amã tem uma reunião com o rei um pouco mais tarde nesse mesmo dia, ou no dia seguinte. E nessa reunião já se havia todo o povo jejuado e orado pela sua líder, Ester, que ia entrar na presença do rei para pedir ao rei que o decreto fosse revogado. Queridos, Deus usa pessoas para nos abençoar. Disse outra vez o rei a Ester, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará. E qual é o teu desejo? Até a metade do reino se te dará. Deus usa pessoas para te abençoar, e Ele acaba fazendo com que o próprio sistema te abençoe. Fala para mim o que você quer, Ester, e até a metade do reino eu te dou. O sistema vai te abençoar. O sistema que queria te destruir, o sistema que levantou toda uma poeira, o sistema que levantou toda uma confusão contra a tua vida, com aspirações de morte, nesse momento ele é colocado à disposição daqueles que servem a Deus. Pede o que você quiser e até a metade do sistema eu te dou. Foi isso que o rei respondeu para Ester. Mas ainda havia uma lei, e essa lei não podia ser revogada. A lei, uma vez assinada com o anel do rei, não podia ser revogada. E o rei caiu na besteira de pegar o anel dele e dar na mão de Amã. Amã faz uma lei de que em um determinado dia todos os judeus seriam mortos por causa dessa animosidade de Amã contra os judeus e contra Mardoqueu, por causa da arrogância, por causa do ódio que foi despertado em Amã contra esse povo. Então essa lei já havia sido dada, essa lei já não podia mais ser revogada. Então talvez nesse momento Ester possa ter pensado: e agora? Depois de tudo que aconteceu, mesmo o rei me dando condição de falar, eu te dou até a metade do reino, ele não vai poder voltar atrás. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. O Deus que usa o sistema e que usa pessoas para nos abençoar, também nos dá estratégias. Neste caso, foi uma estratégia de defesa. Leia comigo Ester capítulo 8, versículo 10 e 11. Nestas leis, o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade, que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem, matarem e aniquilarem toda a força do povo e da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que saqueassem os bens dos seus inimigos. Meu irmão, presta bem atenção nisso. Todos aqueles que se levantaram contra o povo judeu, eles é que foram mortos. E eles ainda tiveram que dar os seus bens e as suas riquezas
para os judeus, porque os judeus se defenderam naquele dia. Deus nos dá estratégias de defesa quando o sistema se levanta contra nós. Na forca que prepararam para mim, morrem os meus inimigos. Não sou eu que morro. O sistema preparou uma forca para Mardoqueu. Vamos continuar um pouquinho. Deus nos dá um final digno, vencedor, honrado, nos vinga, porque Ele e a Ele pertence a vingança. Não é a nós, querido, é a Deus que pertence a vingança. E Deus nos vinga, mas muitas vezes Ele nos dá estratégia de defesa para que nós possamos usar leis e favores e tudo aquilo que pode ser dado como arma para nós podermos nos defender. Amém, querido? Esther, capítulo 7, versículo 3 ao versículo 10 diz: Então respondeu a rainha Esther: Se o rei achar graças nos meus olhos e bem parecer ao rei, dá-me a minha vida como minha petição e ao meu povo como meu desejo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem e matarem e aniquilarem de uma vez só. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não pudesse ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: Quem é este? E onde está este cujo coração o instigou a assim fazer? E disse Esther: O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã, este Amã que se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei no seu furor se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. E Amã pôs-se em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. O rei muito bravo: Esse miserável quer matar a minha mulher, a mulher que eu amo, me usou para isso. E o rei sai ali dos aposentos que está, vai para o jardim para pensar de alguma maneira como ele podia vingar toda essa situação. E Amã percebeu que o mal já tinha chegado na porta dele. Que faz Amã? Vai então agora pedir para que aquela ou aqueles a quem ele havia levantado o mal pudesse ajudá-la. Qualquer semelhança com algumas coisas que estão acontecendo é mera coincidência? Eu não creio. É a palavra do Senhor se cumprindo a nosso favor. É a palavra do Senhor se cumprindo ao nosso favor. Aqueles que se levantam contra nós terão que vir pedir o nosso favor para que não percam as suas vidas e tudo quanto eles têm. É assim que funciona. É assim que Deus funciona. Se Satanás tem um sistema, Deus também tem um. E o sistema de Deus é muito maior do que o dele, porque a palavra do Senhor diz: muito maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós temos que ter isso no nosso coração, irmãos. Voltando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que Esther estava. Então disse o rei: porventura, além de matá-la, quer ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Amã, encapuzaram Amã. A sentença de morte de Amã estava pronta. A sentença de morte do inimigo do povo de Deus estava pronta. Só não se sabia ainda como iria se dar a execução. Mas Amã já estava encapuzado, já estava preso. O homem que se levantou contra o povo de Deus, o homem que se levantou contra o homem de Deus, o homem que se levantou e falou coisas a respeito daquele homem e daquele povo, aquele homem estava agora encapuzado, pronto para ser morto. Então disse Arbona, um dos camareiros que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura, que Amã preparou para Mardoqueu, que falou em sua defesa, ó rei, está lá, junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai Amã nessa forca. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. A forca que prepararam para mim
morrerão os meus inimigos. Quem são os meus inimigos? Aquele que eu tenho ódio? Não, aqueles que me odeiam. Aqueles que por conta do sistema, aqueles que por conta da minha postura cristã, aqueles que por conta daquelas coisas que eu digo, por conta daquelas coisas que eu prego, tomaram ódio contra mim, aqueles que tomaram esse ódio e usaram do sistema para me prejudicar em alguma coisa, aqueles que prejudicaram vão ter que vir pedir perdão, vão ter que vir de alguma maneira suplicar pela sua vida, e esses mesmos serão encapuzados, e esses mesmos morrerão pelo próprio sistema que tentaram usar contra mim, em nome de Jesus Cristo, e contra você. Amém, querido? Glória a Deus por isso. Depois disto, impôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todos os atos do seu poder e do seu valor, e o relato da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos nos livros das crônicas dos reis da Pérsia? Esther capítulo 10, versículo 1 a versículo 3 diz: porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero. Quem era o segundo depois do rei Assuero? Amã. Amã intentou contra o homem de Deus. Amã deixou de ser o segundo para morrer por conta do próprio sistema e por tudo quanto causou. E o homem que tinha sido prejudicado passou então a ser o segundo depois de Assuero, e grande entre os judeus e estimado pela multidão dos seus irmãos, procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência. Aqui em Deus, na vontade de Deus, na proteção de Deus, cai o sistema do mundo, o sistema das trevas, o sistema satânico que governa, e entra a soberana vontade de Deus para o seu povo. Por isso eu digo e repito, baseado na história de Amã, Mardoqueu, Esther e o povo de Deus, que na forca morrem os inimigos do povo de Deus, e Deus usa toda a situação contrária para honrar os seus servos. Na forca que preparam para mim, morrem os meus inimigos. Amém, queridos? Na forca que preparam para você, morrerão os teus inimigos. Pessoas? Não. Seres humanos? Não. Satanás vai morrer nessa forca, e tudo quanto ele projetou contra a tua vida, em nome de Jesus, e você será honrado em nome de Jesus.